bom dia. Decidi fazer essa live. Na realidade eu estava fazendo decidi fazer quando eu estava vindo para cá para o serviço. E eu estava pensando em face de tantas coisas que eu tenho visto, principalmente aqui no Face, que não é a vida real. A vida real é outra, mas as pessoas acham que o Facebook, as redes sociais é a vida real, né? Não é a vida real. A vida real é bem outra, bem mais crua, bem mais dura. Aqui é só uma maquiagem. E eu estava pensando em dar uma contribuição, contando um pouco do que passou comigo em 2001 até 2003, um processo de depressão e de síndrome do pânico, que muitas pessoas, inclusive vou até confessar a você, eu fui ensinado assim no meio religioso de que depressão era falta de Deus, de que suicídio é fraqueza, quem se suicida vai para o inferno, até que a gente passa, e por mais que eu já fosse cristão, tivesse a minha fé fundamentada em Cristo, com as minhas bases nas Escrituras, eu vacilei. Eu passei pela depressão, sem saber que eu estava. É uma doença silenciosa, vem devagarzinho. A partir da depressão, eu desenvolvi um trauma, eu posso dizer trauma, e esse trauma me levou a ter a síndrome do pânico, e em função disso, dessa tristeza profunda que estava dentro de mim, não era externo, era dentro de mim. Eu tentei o suicídio várias vezes, incontáveis vezes. Só não consegui. Quero dar toda a glória a Deus, porque foi Deus que me fortaleceu, mas só não consegui mesmo de fato em algumas vezes, porque eu estava muito debilitado. Fiquei com 23 quilos e com muitas dores, então eu não consegui. E muitas das vezes dá o fim. E a minha esposa na época, ela usava um negócio no cabelo muito pontiagudo, chamado bico de pato. Eu ficava nas incontáveis noites que eu tinha muitas dores, eu não dormia. Durante 3 anos eu não dormi, não conseguia me sentar, não conseguia deitar, não conseguia fazer absolutamente nada, só andando durante o dia e a noite toda. Eu ficava imaginando uma forma de introduzir aquilo no meu coração para ter uma morte rápida. E eu ficava olhando aquilo e formando na minha cabeça uma maneira de colocar aquilo para que fosse rápido. Até que eu consegui verbalizar isso, falar para minha esposa, e ela jogou aquele negócio fora. E aí, através da minha irmã, eu descobri que eu estava passando pela depressão. Mas algumas poucas pessoas foram me visitar lá no meu leito de enfermidade, e pessoas que hoje eu até sinto pena pela ignorância delas também, da mesma forma como eu possivelmente poderia chegar diante de uma pessoa num quadro desse e falar as mesmas besteiras que elas falaram para mim. Falaram que não adiantava orar por mim, porque se Deus quisesse me curar, Ele curava, se Deus também não quisesse me curar, Ele também não me curaria, me levaria para onde Ele quisesse. Como eu estava num quadro muito complicado e não tinha diagnóstico, eu tive uma meningite. Em função dessa meningite, parou os meus rins, parou meu aparelho urinário. Em decorrência disso, eu chegava nos médicos, os médicos não conseguiam diagnosticavam que eu estava em estado terminal de AIDS e tantas outras coisas, né? Que eu estava com um estado de uma patologia que eles não conseguiam identificar, porque toda a medicina não tinha como sequela a paralisia dos membros internos, então eles não sabiam o que era. E aí os irmãos chegavam na minha casa e falavam que era pecado não confesso, que era rebeldia,
que era Deus pesando a mão, que era o diabo, que tinha uma legalidade na minha vida. E isso começou a me trazer muita confusão, porque eu já estava no Evangelho, já tinha entregado a minha alma para Cristo, estava, na medida do possível, tentando me santificar, e isso começou a causar muitas confusões na minha cabeça. E não sabia o que era, e simplesmente aquela tristeza, até que um dia eu não aguentei e comecei a chorar desesperadamente, e morria de medo de ficar sozinho em casa, e a minha esposa me sustentando esse tempo todo, aguentando as minhas nuances, as minhas mudanças de humor, o meu desespero de ficar sozinho, e todo mundo se afastou. Estava falando agora, mandando uma mensagem para a Alice Garcia, e ela está passando por um quadro de doença, e ela estava reclamando também que as pessoas que sempre falavam com ela se afastaram. Então eu quero também dar um toque para ela. Isso eu entendi também que era Deus me forjando e fazendo valer a sua palavra, que diz: maldito do homem que confia no homem. Então, bom dia, Osli. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Tá bom, obrigado. Estou dando aí um breve testemunho daquilo que aconteceu comigo, que eu tenho acompanhado que bastante pessoas estão passando por depressão, e a gente não sabe lidar com essas coisas, né? Eu acabei de ver agora no Face, uma pessoa possivelmente próxima a mim acabou de se suicidar porque estava passando por depressão. E a gente fala tanta besteira, né? A gente fala tanta besteira e a gente não conhece a alma humana. Só quem pode sondar os nossos corações é Deus. Lá em livro de Salmos 119, a palavra de Deus diz que Ele sonda o nosso caminhar, né? Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso DNA. Mas ontem à noite também eu estava conversando com um amigo meu aqui do Face, um amigo pessoal que a gente se encontrou algumas vezes. Ele estava postando aí que ele ia escrever um livro sobre como vencer a depressão, e eu falei: se você quiser, você pode contar comigo, eu dou uma parte no capítulo no teu livro, Diego. E isso tem fervido ultimamente no meu coração, porque são coisas que não se falam, né? São coisas que não se falam, são coisas que a gente não entende, e quando a gente não entende, a gente fala besteira, e a gente pode até, em vez de ajudar, a gente pode até ajudar a pessoa a se autodestruir. Então, essa live é justamente para dizer para você: se você não sabe o que falar, cale-se, abrace, fala: eu estou aqui com você, chore com a pessoa, sorria com a pessoa, abrace a pessoa, porque muitas vezes a gente só precisa disso, né? Ouça só. As pessoas precisam só de alguém para contar as suas amarguras, as suas tristezas. A pessoa só precisa de pessoas para ouvir, não precisa de pessoas para acusar, de julgar. Então, nesse período que eu passei por essa depressão, a única coisa que eu pude me fortalecer é de saber que Jesus passou por isso. No momento que ele falou: Pai, afaste de mim o cálice, e que ele suava sangue, eu entendi que ele estava passando por um processo depressivo. Davi, quando ele chega da guerra e ele vê que a sua esposa e a esposa do seu povo haviam sido sequestrado, ele chora desesperadamente. Acredito que ele passou por um período de depressão profunda. O profeta, quando ele estava dentro da caverna e ele só queria morrer, e que Deus envia um corvo para dar-lhe de comer, envia-lhe pão e carne, acredito que ele estava passando por um processo de depressão profunda. E ele estava passando por talvez por um processo como eu, de suicídio, querendo morrer. E ele só encontrou forças em Deus. E eu só encontrei forças em Deus mesmo. Não foi remédio que me tirou da depressão, não foram amigos. Óbvio que a minha esposa me ajudou, minha esposa esteve o tempo todo ali do meu lado, nesses 3 anos, e todos esses anos, esses 37 anos, ela esteve do meu lado. Mas o que eu poderia dizer?
só Deus mesmo para nos tirar desse vale. E Deus, ele falou profundamente comigo no último dia que eu entreguei os meus pontos. Eu sempre gostei muito de viver, eu entreguei os meus pontos, eu falei, eu não quero mais viver, o Senhor me livra da morte, porque se o Senhor não me livrar da morte, eu já tinha tudo arquitetado na minha mente. Eu sabia que depois daquele dia eu não voltaria mais, porque eu fiquei muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí me socorreram, me levaram no médico, mas eu já estava com tudo arquitetado na minha mente. Estava tudo arquitetado. Eu falei assim, se eu chegar no médico lá, eu vou pedir para ele me dar um calmante, porque eu sabia que como eu estava debilitado fisicamente, se eu tomasse um calmante, por mais simples que fosse, eu morreria. E se ele não me desse um calmante, eu ia fazer alguma coisa para tentar o suicídio ali. Dali eu não sairia mais vivo. E naquele dia, Deus falou comigo através do Salmos 23. Ele falou, então, você sempre nos disse, o Senhor é meu pastor, e que se eu andasse no vale da sombra da morte, você não temeria mal algum? O que você está fazendo? E a internet caiu um pouquinho, me arrependi de todos os meus pensamentos, de todos os meus intentos, e falei, então eu vou segurar agora na sua mão, como naquele hino que disse, segura na mão de Deus e vai. Eu segurei na mão de Deus e falei, eu vou com o Senhor. Se eu tiver que morrer agora, eu vou morrer convicto de que até aqui o Senhor me sustentou. E se eu tiver que sair daqui vivo, eu vou sair, vou agarrar essa minha chance de vida e vou vivê-la intensamente, como o Senhor nunca imaginou que eu fosse viver. E Ele me permitiu que eu saísse dessa vida, daquela morte, perdão, e estou aqui agora, sem nenhuma sequela, curado, e dando essa live para você, fazendo essa live para você, e pedir para que você compartilhe com quem passa por depressão, por quem não passa. Um pouco das pessoas que estão aqui no meu Face são cristãos, outras não. Então a minha preocupação maior é falar com todas as pessoas, independente do credo dela, independente da religião dela, que a depressão é uma doença, sim, é uma doença, sim, é uma doença na alma, uma doença na mente, sim. A gente não sabe nada. O que a gente pode fazer é apoiar. O que a gente pode fazer é estar perto. E nesse momento que eu passei por depressão, muitas pessoas se afastaram, talvez por medo de pedir. Só eu trabalhava, os meus filhos foram levados para a casa da minha irmã para não passar fome, mas eu e a minha esposa passamos por privações, e algumas pessoas que dá para contar no dedo, elas se prontificaram a me ajudar na medida do possível delas, e a grande maioria das ajudas que vieram foram de pessoas que não professavam a mesma fé que a minha. Então ainda tem salvação, a humanidade ainda tem salvação, a humanidade ainda tem esperança, porque existem algumas pessoas ainda que entenderam o verdadeiro evangelho de Cristo, o mandamento de Cristo que diz amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, por favor, não julgue. Por favor. Se você não tem o que falar, se você não tem o que fazer, simplesmente abrace, escute, fala, estou aqui, e só escute. Beleza? E dá prosseguimento aí nesse vídeo aí. Compartilhe aí. Compartilhe. É só a minha experiência. É só a minha experiência. Talvez as pessoas possam ser curadas da depressão, da síndrome do pânico com remédio, não sei. No meu caso não foi. Talvez as pessoas possam ser curadas se elas agarrarem a vida, como eu agarrei. Se elas agarrarem a Deus, e Deus é a vida, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a minha vida, eu agarrei a Ele com força, e eu estou aqui. Então, gostaria que você compartilhasse isso, tá bom? Tenha um bom dia,